Vou tentar, através desse vídeo, responder algum questionamento a respeito de alguns acham que a sua denominação que salva. Aquela denominação que eu nasci com ela, todos os pais, meus avós disseram que se eu continuar nela, e até uma direção dessa denominação diz que se eu estiver nela eu estarei salvo. Quer seja católico, a igreja católica não salva. A igreja evangélica nenhuma salva. Nenhuma denominação salva. O livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, assim diz a palavra de Deus. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação na igreja evangélica, não há salvação na igreja ou denominação evangélica, denominação espírita, denominação católica romana, não há salvação. A salvação é o Salvador, e o Salvador chama-se o Senhor Jesus Cristo. Agora, alguém pergunta, aonde está a igreja? A igreja não é aquele prédio, aquela construção. A igreja, quem faz parte da igreja são os salvos, os redimidos, os justificados, perdoados em Cristo. Os salvos, aqueles que experimentaram a sua morte e a sua ressurreição, morte para o pecado e a sua ressurreição, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi ressuscitado. Essas pessoas ganharam uma nova vida, ganharam a habitação do Espírito Santo. Olha só o que diz no livro de Atos, capítulo 7, versículo 47. A questão do templo de Jerusalém. Ele está dizendo, mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por quê? Quem são os templos? Quem são os templos? A palavra de Deus assim diz em 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aonde estão os templos de habitação do Espírito Santo? Foram tornados igreja, onde habita Deus. Esse é o nosso entendimento de aquela igreja. Mas, na verdade, nós estamos falando da denominação. Não é verdade? Denominação. Mas qual igreja? Quem é a igreja? A igreja somos nós. Alguém disse o seguinte, eu esqueci meu guarda-chuva lá na igreja. Na verdade, ele está falando na construção. Mas, biblicamente, ele devia falar, então, eu esqueci meu guarda-chuva dentro de mim. Por quê? Igreja? Somos nós. Quem é a noiva do Cordeiro? São os salvos. Fazem parte da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Aonde estão as igrejas? Os salvos nas denominações A, B, C, as denominações que eu já mencionei aqui também. Deus tem o seu corpo, que é a igreja, como Jesus como cabeça desta igreja, em várias denominações. E olha só ainda o que a palavra de Deus ainda nos ajuda em 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 3, versículo 16, ele diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, quem é o santuário de Deus? Eu e você que fomos feitos santuários de Deus, a habitação do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, ele faz de cada um que foi alcançado templos da habitação dele, do Espírito Santo. Ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É sagrado. Que cristianismo é esse? Que a pessoa tem uma conduta, é conduzido num cerimonial que muitas vezes é sério, com todo o respeito, mas a pessoa em si mesma, normalmente, ele não se preocupa com a sua vida pecaminosa, vivendo no pecado. Eles não sabem que eles podem já serem tornadas igreja, ser tornados templo da habitação do Espírito Santo. No livro de Mateus 21, ele diz assim: a minha casa será chamada casa de oração. A casa de oração somos nós, porque ele nos fez casa da sua habitação. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a palavra de Deus diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que habita, que vive em mim. Esta é a igreja. Essa pessoa foi tornada igreja. E olha só mais um texto no livro de Isaías, capítulo 57. Lindo esse texto. Capítulo 57, versículo 15. A palavra de Deus diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar, dar vida, o coração dos contritos. Onde o Senhor habita? Na sua igreja. Quem foi tornado feito igreja? Os salvos, os renascidos, aqueles que confessam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Qual é a sua denominação? Não importa. Qual a sua igreja? A igreja que eu pertenço é a igreja onde o Senhor Jesus Cristo habita. Esta é a igreja. Esta é a noiva do Cordeiro. Esses são os salvos que vivem manifestando a vida do Senhor Jesus, que é real, verdadeiro, no seu interior. Estou tentando ajudar alguém que precisava ter uma resposta. Abraço para todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.